Oi pessoal, tudo bem por aqui? Hoje tô aqui para mais um vídeo desse Veda de agosto de 2020 e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito da minha história. Eu sempre conto nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook a respeito disso, mas aqui no YouTube eu nunca falei sobre isso. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha história com o biscuit. Tá? Pra quem me acompanha no Instagram já ouviu um pedacinho dessa história. Então eu vou falar bem resumidamente porque eu tenho bastante coisa pra contar. E pra não acabar o cartão de memória e pra não acabar a bateria da câmera. Eu quero compartilhar com vocês que em 2008, no final de 2008, eu tinha 27 anos e eu casei com meu marido. A gente já tá casado há quase 13 anos, né? Não, 12. Quase 12 anos. E eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis ser dona de casa, eu sempre quis ser mãe. E eu sempre penso nisso de uma forma tão diferente, né? Porque hoje em dia a gente vive uma realidade meio avessa a isso, né? É lindo uma família completa constituída, mas também existe essa questão da pessoa ter isso se ela realmente quiser, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque o vídeo ficaria muito longo, mas eu sempre quis ser esposa, dona de casa e mãe, sempre. E aí, tanto que as minhas brincadeiras quando eu era criança, era a maior parte delas de casinha, porque eu gostava de brincar de boneca, sempre gostei. E aí, eu casei em 2008, eu trabalhava numa empresa de arquitetura, eu era secretária, e aí eu fui demitida mais ou menos 2 ou 3 meses depois do casamento. Eu não tava contente com aquele emprego e tudo mais, e aí eu decidi que eu não ia mais procurar emprego. Mas eu também não poderia, né, sem motivo algum, parar de trabalhar e resolver que eu ia ficar em casa e que eu ia viver do dinheiro do meu marido. Porque apesar de eu sempre sonhar em ser mãe, dona de casa e esposa, eu sempre pensei que eu deveria sim ter uma renda, ter uma independência financeira e tudo mais, né? E aí eu resolvi que eu queria trabalhar com artesanato, resolvi que eu queria fazer alguma coisa, porque minha mãe era artesã, minha mãe é artesã, né, até hoje, mas ela já era desde antes de eu existir. E aí eu fui trabalhar lá no ateliê da minha mãe, e um dia eu decidi que eu ia comprar uma massa de biscuit, que eu ia me aventurar. E talvez, eu acredito que sim, né, essa paixão por fazer coisas totalmente manuais, sem uso de muito cortador, de muito molde, de muita ferramenta, surgiu lá atrás, quando eu só comprei alguns poucos moldes, 1 ou 2 potes de vidro, 1 quilo de massa e algumas revistas. E ali eu comecei a me aventurar, eu mostrei no Instagram as minhas primeiras peças, eu não tô com elas aqui, mas eu mostrei o elefantinho que eu fiz, que foi uma das primeiras peças. Eu chamava de monstrinho as minhas peças, porque eu achava que elas ficavam horríveis. Até hoje eu vi uma bailarina numa foto e olha, vou contar pra vocês. É uma vergonha. Mas, né, todo mundo tem um começo. E aí, quando foi mais ou menos em 2010, em 2009 eu comecei a trabalhar com biscuit, em 2010 eu abri a loja virtual por indicação de uma moça de uma loja que eu fui. E aí eu comecei a vender de fato pela internet. Eu tinha um super movimento na loja, porque era uma loja que ficava do lado de uma escola, de um restaurante, então sempre tinha gente passando na frente. E tinha também a internet, né? Então mesmo o meu trabalho não sendo ainda tão bonito, eu tinha um público já, né, pré-estabelecido. E aí eu comecei um dia, na verdade, me ligaram de uma revista. Mãe, eu vi um trabalho seu, eu gostei. Será que você não se interessaria por fazer umas fotos pra revista? Gente, sério, eu tenho vergonha até hoje daquelas fotos, porque não era bem aquilo que eu esperava de um trabalho e eu nem me achava preparada pra isso.
Depois eu fui convidada por outra revista também, eu tenho essa revista até hoje. E esse eu já não fiquei com tanta vergonha, que já era uma coisa que eu já tava mais segura no que eu fazia. Enfim, um dia eu resolvi mandar um e-mail para uma TV evangélica que tem um programa à tarde feminino que tem um quadro de artesanato. E eu conhecia já o pessoal da produção e tal, mas já fazia muitos anos, eles não lembravam de mim, também lembraram depois, eu contando a história pra menina que era apresentadora, ela lembrou de mim. E o pessoal da produção lembrava, assim, né? Mas eles não eram produtores daquele programa. Enfim. E aí eu fui em algumas participações lá, me chamavam quase todos os meses pra ir, era super legal, ia o motorista me buscar. Mas depois de um tempo foi mudando a produção e eles pararam de me convidar. Enfim. E aí eu continuei nesse ramo. Eu tinha, depois que a gente saiu daquele ateliê que era um salãozinho, a gente foi pra uma casa. Não lembro se eu falo sobre isso no Instagram. E aí eu tinha um público muito legal, porque eu tinha público da loja, eu tinha o público da internet, tava super em alta, não tinha tanta concorrência pro tipo de produto que eu fazia, não tinha tanta gente trabalhando no biscuit como tem hoje, né? Porque hoje o biscuit tá super em alta, então tem muita gente fazendo, muita gente aprendendo. E é legal isso, porque se você tá me assistindo, é porque você tem interesse nessa área. E isso é legal. Mas, em contrapartida, eu não tinha tanta dificuldade com a questão de concorrência de um produto, porque lá no comecinho tinha produto que praticamente só eu fazia, né? E aí depois outras pessoas começaram também a fazer e, enfim, as coisas foram mudando no decorrer dos anos. E aí, só que assim, ao mesmo tempo que eu tava ali crescendo, que eu tava ali aprendendo coisas novas, buscando formas de aprender novas técnicas, buscando formas de aperfeiçoar meu trabalho, de ter novas ideias, eu tinha um conflito emocional acontecendo por trás. Resumindo, né, essa parte aí da loja. Eu fiquei na loja até 2015. Em 2015, o terreno onde a gente tinha a loja foi desapropriado pelo metrô. Lá era a casa da minha avó, que era herança dos meus pais e dos meus tios. E a gente saiu de lá e eu vim trabalhar em casa. Então, desde o final de 2015, agosto de 2015, já vai fazer 5 anos que eu trabalho em casa. As coisas mudaram um pouco, a questão da rotina mudou um pouco, mas aí voltando, tinha um conflito emocional acontecendo por trás. E sempre quando tem um conflito emocional significativo na vida da gente, acaba que a gente não que mistura as coisas, mas que envolve as coisas, né? Então a minha motivação, ela começou meio que a cair um pouco em virtude do que estava acontecendo. Eu sempre quis ser mãe, como eu falei no começo, né? Sempre quis ser esposa, dona de casa e tal. E aí, quando foi em 2010, 2 anos depois de casada, a gente começou a tentar engravidar. Mas eu sabia que podia demorar por causa da questão da idade, né? Eu tava com quase 30 anos já. E aí tinha a questão da minha mãe, que demorou um pouquinho pra engravidar, da minha tia, que demorou um pouquinho pra engravidar. Ah, tudo bem, né? Se demorar um pouco não tem problema. Isso foi em 2010. Quando foi em 2014, eu comecei a achar que tinha alguma coisa muito errada. Eu já tinha feito exames, eu passava regularmente no médico e, né, tava tudo bem, tudo certo, os exames sempre muito bons. Os médicos olhavam assim, achavam que tava tudo perfeito e ia passando. Aí quando foi em 2014 eu comecei a sofrer realmente com isso. 4 anos depois eu comecei a sofrer realmente com isso. E começou a ser difícil, né? Porque tinha toda essa questão de que eu tava muito bem no meu trabalho, de que eu tava sendo reconhecida pelo meu trabalho, de que eu tinha muitos seguidores na rede social, que na época o que era bem mais alto, assim, que tinha bem mais visibilidade, era o Facebook, e por conta da TV eu tinha mais seguidores, eu tinha mais engajamento, as pessoas participavam e tal do que hoje, né? Que o Facebook realmente não é a rede social principal, né, do momento. Mas isso também não é um assunto para esse vídeo. E aí, tava tudo ótimo, tudo lindo, tudo perfeito, mas tinha, né, essa questão emocional que era a questão da infertilidade. As coisas não aconteciam, os médicos falavam que tava tudo bem
Se eu for fazer uma conta de quantos médicos que eu passei, olha, eu passei com a primeira médica que me deixou quase louca, mas foi por outro motivo. Também posso contar um dia, mas não é um assunto muito legal. Depois eu passei com uma outra médica quando eu saí dessa. Eu passei com outro médico antes, que foi um médico legal que me indicou para fazer uns exames que eu não fiz, que eu deveria ter feito. E por último, um médico que eu tava passando quando eu engravidei, que no fim não acompanhou meu pré-natal, mas isso também é uma história para outro momento. Eu pedi pra eles... Não, peraí. Tô me perdendo já na história, porque ligaram a televisão ali, tá muito barulho. E aí, né, perdi o foco. Eu estava falando que o último médico, que foi o médico que eu procurei na época que eu engravidei, já tava passando com ele já tinha um tempo. Em 2017 eu tive um surto, bem gigante, assim, por causa de uma situação que aconteceu na família. E eu comecei a sofrer literalmente, porque eu já tava chegando nos 36 anos. E eu comecei a surtar mesmo, de verdade. Vou contar pra vocês, que não foi fácil. E aí eu cheguei pro médico e falei assim, doutor, é o seguinte, alguma coisa tá errada. Porque eu tô tentando engravidar todo isso de tempo, todo mundo fala que não tem nada errado comigo, mas alguma coisa precisa acontecer. Porque eu tô ficando velha, porque não vai dar tempo. E aí, como que faz, né? Porque a gente sabe que o relógio biológico da mulher, ele tem tempo, né? E que se esse tempo excede, já era depois, né? Porque aí depois fica cada vez mais difícil. E aí ele falou pra mim assim, então tá bom, eu vou pedir pra você fazer uns exames e a gente vai entrar com estimulação hormonal, então, pra você tentar ovular mais. Aí ele me pediu um exame que chama esterossalpingografia. Já falei milhares de vezes o nome desse exame. Eu acho que aqui eu não tenho a imagem do exame. Mas era um exame que era muito dolorido e as pessoas não recomendavam fazer esse exame. Por causa da dor. E aí eu fui fazer morrendo de medo. Deu muito problema, porque o convênio tinha num lugar, aí esse lugar me ligou 2 dias antes do exame pra cancelar. Foi muito sofrimento, mas aí eu consegui. Demorou 30 dias pra eu conseguir, porque tem que ter o dia certinho do ciclo pra fazer o exame pra dar certo. Aí eu fui fazer esse raio desse exame. Quando eu cheguei lá, entrei na sala, veio uma enfermeira, Adriana, o nome dela. Falou pra mim assim, vou acompanhar seu exame. O doutor vai colocar um catéter lá no seu útero. Vai doer um pouquinho, vai ser um pouco desconfortável. E aí depois ele vai injetar um líquido e você vai sentir uma pressão. Beleza, pressão, mas eu já sabia que era dor, né? Aí o médico colocou o catéter. É super desconfortável, mas assim, não dói. Aí ele começou a injetar o líquido. É um líquido de contraste pra poder fazer um raio-x pra ver dentro, né? Pra ver as trompas. E aí a enfermeira falou que ele tava injetando, beleza. Na verdade foi ele que me falou que ia começar a injetar. Aí começou a doer, começou a doer. E assim, eu tive parto normal. A dor do parto é forte pra caramba, mas essa dor ali, ela tá bem comparada com a dor do parto, porque dói demais. E aí eu pedia, pelo amor de Deus, pra eles pararem com o exame, porque eu não tava aguentando. Aí ele fez os raios-x, aí uma hora a enfermeira falou pra ele assim, não insiste, doutor. Quer dizer, ela sabia, né, o que tava acontecendo. Porque eles dizem que dependendo de como tá a trompa e se realmente existe uma obstrução, esse próprio líquido que eles injetam pode ajudar a desobstruir. E aí, por isso que ele insistiu mais de uma vez. Só que aí fez o raio-x, beleza, passou acho que uns 5 dias, chegou o resultado do exame, meu marido foi buscar. Aí tava assim, obstrução total das trompas de ambos os lados. Aí se você olha o exame, você vê o desenho do meu útero certinho, não tem trompa no desenho, porque o contraste não chegou nas trompas. Aí, eu fui no médico e ele falou pra mim assim, olha, Tatiana,
O único jeito pra você é fertilização in vitro. Eu já tinha agendado numa clínica de fertilidade pra conhecer e pra saber como que funcionava. Eu fui esse dia no médico, era março, eu ia na clínica de fertilidade em abril. Nossa, é mesmo, nem percebi isso. Depois eu vou pegar o calendário pra olhar as datas certinho. E aí eu fui na clínica de fertilidade e eles pediram muitos exames. Muitos, mais de 100 exames pra mim e pro meu marido. Muitos exames. E dentre esses exames tinha um exame de genética. E nesse exame de genética apareceu uma alteração cromossômica que o médico falou pra mim assim: olha, por conta dessa alteração genética que tem nesse seu exame, se você engravidar assim, se você passar por todo o processo da fertilização e tal, é necessário fazer uma biópsia. E se essa alteração cromossômica estiver nesse embrião, ele é descartado. Naquele dia o meu chão ruiu mais do que no dia que eu descobri que as trompas estavam obstruídas. Porque com as trompas obstruídas eu tinha a expectativa de que como eu disse que podia acontecer, acabou o espaço no cartão de memória, precisei dar um corte. Enfim, vamos continuar. Com as trompas obstruídas, eu ainda tinha esperança na fertilização in vitro. Porém, na questão genética, se desse problema na biópsia, não ia ter o que fazer, né? E aí eu falava assim, meu Deus, mas ele vai jogar o embrião no lixo? Como assim? Né? E aí eu saí de lá desolada com aquela história. Depois eu passei com a equipe de genética daquela clínica mesmo. Eles mudaram um pouco o discurso, disseram que sim, que era importante fazer a biópsia, mas que tinham casos que foram bem sucedidos e etc e tal. E aí eu fiquei um pouco mais, esperançosa, mas pra ser sincera, eu não queria fazer a fertilização in vitro. Não porque eu acho que seja errado, ou porque eu acho que seja pecado, alguma coisa assim, não. Simplesmente porque eu não queria passar por todo aquele processo e ter que tomar um monte de hormônio e de repente não dar certo. Porque eu imaginava assim, que eu já tava sofrendo tanto com a infertilidade por tanto tempo, né? Já era quase 7 anos, porque foi final de 2010 que a gente decidiu que a gente queria começar a engravidar. Tentar engravidar, né? Já era tanto sofrimento, tanta dor, né, da infertilidade. Imagina passar por todo um processo de jogar um monte de hormônio dentro do meu corpo que ia mexer com o meu emocional, que já tava abalado, e não dá certo, né? E aí o que eu fiz? Isso foi em julho que aconteceu. 25 de julho veio a minha menstruação. E aí passou o mês, chegou agosto, eu comecei a fazer Oveda, né, de 2017, porque eu precisava me distrair, eu precisava fazer alguma coisa que ocupasse a minha mente, eu precisava fazer alguma coisa que tirasse o meu foco daquilo, porque eu tava literalmente enlouquecendo com aquela história da infertilidade, de todo o resto. E quando eu não tava gravando, eu tava chorando. Essa é a verdade. Não foi fácil. E eu, por conta de trabalhar sozinha em casa, de não ser uma loja, de não ser uma porta aberta, eu ficava muito tempo sozinha. Eu passava o dia inteiro sozinha. E por conta do trabalho, eu não saía durante o dia, né? Então era muito tempo sozinha mesmo. E aí um dia, no final de agosto, eu tava bem cansada emocionalmente. E aí eu fiz uma oração, chorando. E eu falei pra Deus que se eu não engravidasse até outubro, eu ia fazer a fertilização. Eu ia passar por todo o processo.
ia passar pela biópsia. Não era barato, mas a gente achou essa clínica que era um lugar que o preço era mais acessível, que a gente teria condições de fazer. E aí, quando foi final do Veda, que eu dei tchau pra vocês naquele 31 de agosto. No dia 1º de setembro, eu fui me preparar pra ir num casamento. E eu tava estranha, eu fui fazer depilação e eu não tenho costume de ir a pé nos lugares, né? Naquele dia eu decidi que eu ia na depilação sozinha, a pé, e eu ia na depilação, ia fazer unha e depois eu ia passar na avenida próxima lá de onde eu ia pra ver se eu achava uma roupa, porque tava friozinho e eu não tinha roupa de frio pra ir no casamento. Não achei a roupa. Quando eu saí de casa eu tava enjoada. Eu falei, nossa, eu tomei água muito rápido porque meu estômago tá esquisito. Aí eu cheguei no salão, comi um chocolatinho lá porque eu falei, é melhor eu comer porque eu tô enjoada porque eu devo estar com a barriga vazia, né? E aí a gente foi no shopping à noite pra procurar roupa porque eu não sabia ainda que roupa que eu ia no casamento, que era no dia 2 de setembro, no sábado. Quando a gente tava indo embora do shopping, não tinha nada aberto mais, porque já tinha passado das 10. A única coisa que tinha aberto era uma farmácia. Aí eu falei pro meu marido assim, eu tô com sede, eu vou comprar uma água, depois a gente compra um lanche no caminho e vou comprar um teste de gravidez. Aí eu falei pra ele, só por desencargo de consciência, porque semana que vem é feriado e a gente vai passear e aí eu preciso saber, né? Mas lá no fundo, lá no fundinho, eu não achava que ia acontecer nada. Aí a gente chegou em casa, eu fui pro banheiro, era diferente. Aqui onde é o quarto do Samuel, era uma sala. Então lá onde é a minha cozinha hoje, que às vezes eu gravo stories pro Instagram lá, era o banheiro. E eu entrei, né, falei assim, eu tô com vontade de fazer xixi, eu já vou fazer o teste. Aí eu fiz o teste na expectativa de que ia subir só um risquinho, né, eu ia jogar o teste fora e vida que segue, né. Quando eu olho pra aquele treco, que começou a subir os risquinhos assim, 2 risquinhos. Eu quase tive um treco de verdade, eu comecei a gritar dentro de casa, amor, vem aqui, corre, vem aqui. Aí, olha só, tá aqui, ó, esse aqui, ó, não sei se dá pra ver daí. Eu falei, tem 2 risquinhos aqui? Ele falou, tem. Eu falei assim, tem 2 risquinhos? Ele falou, tem. Aí eu comecei a chorar, fiquei super emocionada, tal, porque tinha 2 risquinhos. Mas aí era um longo caminho a percorrer, né? Porque tinha toda aquela tensão do exame de genética e bababá e bububu. Passou alguns dias, isso era numa sexta, quando foi na terça eu fui no médico. Na segunda eu marquei, na terça eu fui. Aí eu falei pro médico assim, doutor, olha, é o seguinte, mas tem aquele exame do cromossomo lá, né? E era o cromossomo 9 que tinha dado alteração. Aí ele falou assim, olha, eu nunca vi dar problema de aborto ou de má formação com cromossomo 9. Então você não precisa se preocupar porque vai dar tudo certo. E aí no começo eu tinha muito medo. E muito enjoo. E foi uma loucura. Mas foi uma loucura feliz. Porque Deus ouviu as minhas orações, né? Porque o meu prazo era outubro. E Deus já tinha feito tudo para que acontecesse antes. Então, dia 1º de setembro, eu fiquei sabendo que eu ia ser mãe do Samuel. Na verdade, o nome do Samuel eu escolhi muito antes. Eu não lembro que ano que foi, eu não lembro se foi 2011 ou se foi 2012. Eu lembro que eu fui numa igreja e uma pessoa começou a me chamar de Ana. E Ana na Bíblia é a mãe do Samuel. E aí essa mulher falou pra mim assim, você precisa fazer um voto, porque você pediu um filho pra Deus. E aí eu falei assim, que voto que eu vou fazer, né? Porque
Um voto como era na época da Bíblia é muito inviável para os nossos dias, né? Porque a gente vive dias muito diferentes. E aí eu chamei meu marido e falei assim, amor, se eu fizer um voto a Deus de que se a gente tiver um filho, ele se chame Samuel, você aceita? Aí ele falou, aceito. Então lá em 2011, 2012, a gente já chamava o nosso bebê de Samuel, sem saber que o Samuel ia chegar só em 2018. Mas que ele é a alegria das nossas vidas. Então, aquele Veda de 2017, aqueles 30 dias que eu fiquei gravando vídeo, meu coração tava dilacerado. E hoje meu coração tá completo. Então, por mais dificuldades que a gente tenha na vida, né? Por mais coisas que a gente passa na vida, porque às vezes a gente reclama, eu reclamo às vezes, porque as coisas não são do meu jeito, porque as coisas não acontecem como eu esperava, porque as coisas não seguiram um ritmo linear de progresso, né? Profissional, como eu gostaria que fosse. E teve várias pausas aí por conta de toda essa questão emocional. Mas sob uma nova ótica, né? De tudo isso que aconteceu lá atrás. Se você tá me assistindo, você não tem mais esperança? Tenha. Porque foi contra tudo que eu acreditava. Foi as tropas obstruídas, que demorou muito tempo pra eu descobrir. Foi aquele exame genético que quase me tirou o chão. Foi o sonho adiado por tantos anos. Mas deu certo e aconteceu. Então, se te falta esperança, seja em qualquer área da sua vida, se você tá aqui buscando inspiração, porque você quer mudar algo na sua vida e você acha que uma nova profissão ou que uma nova atividade vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, prossiga por esse caminho, mesmo que ele tenha espinhos, porque você vai colher o fruto do que você tá plantando hoje, tá bom? Obrigada por me acompanhar, por ouvir a minha história, que é carregada de muita emoção e de muita coisa linda. E que eu já tinha desistido de sonhar. Que isso sirva para que a gente sonhe mais e que sonhe com outras coisas e que acredite que essas outras coisas também vão acontecer, né? Amanhã a gente volta, não sei se com aulinha, não sei se com história, mas eu espero que você me acompanhe nesse Veda de 2020 sob uma nova ótica e que tudo dê certo pra você e pra mim. Beijo, fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu comentário também. Eu gostaria muito de saber como você se sentiu assistindo esse vídeo, tá bom? Eu vou colocar depois, não sei se nesse vídeo, talvez não, talvez seja num vídeo separado, porque esse ficou muito longo, algumas fotos da minha trajetória. E eu espero que encha o seu coração também. Até amanhã.